Olá, meninos e meninas, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de ensino religioso. Aqui quem fala é a professora Tatiane e hoje nós vamos falar um pouco sobre espiritualidade e bem-estar. Se tem uma coisa na nossa vida que está ligada ao nosso bem-estar, são as nossas questões de espiritualidade. Quando eu estou falando de questões de espiritualidade, eu não estou absolutamente falando em questão de você ter ou não ter uma religião, certo? Eu estou falando da sua própria capacidade de concentrar-se ou no seu espiritual, no seu Deus, ou em você mesmo. Sim, se você não tem uma religião, se você não tem uma crença em Deus, você pode concentrar-se em você mesmo e manter o seu equilíbrio de espiritualidade a partir de meditação e a partir de autoconhecimento. E é assim que fazem, por exemplo, os budistas que não acreditam em Deus, mas que mantêm o seu equilíbrio interno partindo do autoconhecimento, do conhecer a si mesmo, certo? Então, vou abrir aqui para vocês a nossa aula de hoje. Vamos falar sobre espiritualidade e bem-estar, ok, pessoal? Então, para os povos indígenas, tudo que existe tem alma, certo? E isso a gente vai chamar de uma crença chamada animismo, certo? Para os indígenas, tudo que existe no mundo tem alma. As árvores, as pedras, as cachoeiras, tudo tem alma, certo? As plantas. Então, quando eles vão fazer seus cultos de espiritualidade, eles buscam se equilibrar com todo esse ambiente. O responsável, normalmente, por se conectar com os espíritos da natureza, nas comunidades indígenas, nas religiosidades indígenas, é a pessoa que a gente vai dar o nome de pajé, certo? O pajé é aquela pessoa que tem como principal função se comunicar com o sagrado. Todos os outros, sim, podem se comunicar com o sagrado, mas o pajé é aquela pessoa especialista em fazer isso. E, normalmente, o pajé, ele não é a figura mais poderosa, veja bem, a figura mais poderosa de uma tribo indígena é o cacique, mas a figura mais influente é o pajé. Por quê? Porque os indígenas acreditam que ele tem os poderes, o poder de conseguir falar com os espíritos, de conseguir falar com os deuses, certo? Então, além disso, o pajé tem outra coisa que também conta muito. Ele tem um vasto conhecimento da flora e ele, por ter esse vasto conhecimento da flora, ele sabe qual planta serve para qual doença e ele associa esse medicamento natural com orações e rituais para que ele possa dar-se a cura do corpo das pessoas, não somente a cura espiritual. Para os indígenas, toda doença está relacionada, primeiro, entre corpo e espírito. Uma doença para os índios não está só no corpo. Se você está com a doença no seu corpo, é porque tem alguma coisa também acontecendo no seu espírito. Então, o pajé ele vai ter essa dupla missão, curar o corpo e o espírito, certo? O pajé interpreta os sonhos e defende a tribo dos maus espíritos, certo? Toda decisão importante para aquela tribo, o pajé vai dar sua contribuição. Como assim? Em que tempo plantar? O pajé vai consultar os espíritos. Em que tempo vamos sair para a guerra? O pajé vai consultar os espíritos. Por exemplo, os tupinambás só saíam para a guerra quando o pajé dava o ok, que teve um sonho que ia dar tudo certo. Então, eles saíam para a guerra, certo? Toda vez eles ganhavam? Não, mas aí quando acontecia que eles não ganhavam, eles iam encontrar algum movimento espiritual que fez com que aquilo que o pajé profetizou não acontecesse, certo? Então, o pajé, ele é um grande conhecedor do poder das ervas, certo? Ele conhece cada medicamento natural e para que cada um serve. Como eu já disse, ele associa tudo isso a rituais. Isso torna o pajé uma pessoa importantíssima e super influente dentro das comunidades indígenas, tá certo, pessoal? Imagina, a pessoa conversa com os espíritos e consegue curar o corpo. Então, é uma pessoa que a gente tem que ter um zelo e um respeito muito grande por essa pessoa do pajé.
Além das crenças que tudo é sagrado, os indígenas têm a terra como aquela que cuida, que alimenta. Veja bem, essa semana nós estamos comemorando a semana do Dia das Mães, certo? Próximo domingo é Dia das Mães. E o que é uma mãe, certo? O que é uma mãe? É aquela que gera e que dá luz? Também. Esse é o principal estereótipo da mãe. Mas a mãe é aquela que cuida, é aquela que acolhe, é aquela que alimenta, é aquela que educa, é aquela pessoa que está de olho no que você está fazendo, porque é aquela pessoa que quer que você torne-se um ser humano bom, um ser humano digno, um ser humano que vai tornar a sociedade um lugar melhor para a gente viver. Dessa mesma forma, os índios tratam a terra. Para os índios, o planeta Terra é a mãe, é aquela que acolhe, é aquela quem dá o alimento, aquela que dá os ensinamentos da natureza, é aquela que dá os medicamentos para curar o corpo. Então, os índios, os indígenas, eles têm muito essa ligação com a terra, como se a terra fosse sua própria mãe, certo? E em algumas comunidades, em algumas civilizações, a terra é tida como uma deusa, a deusa mãe, aquela que deu a luz a tudo, certo? Nós não vamos falar hoje sobre deusa mãe, mas a terra tem, para muitas civilizações, essa representatividade da maternidade, certo? E aí eu coloquei um exercício para vocês, que vocês vão responder com base na aula de vídeo, certo? O que é animismo, eu expliquei, porque os indígenas acreditam que é necessário manter uma comunicação com os espíritos. Eu também expliquei, eu preciso manter essa minha comunicação com os espíritos para que eu possa ter uma vida melhor, para que eu possa entender qual é o melhor momento de plantar, de colher, certo? Nas tribos indígenas, quem é o responsável pela comunicação? É o pajé, certo? Com os espíritos. Quais as funções desempenhadas pelo pajé? São duas. É a função de líder religioso e a função de médico. O pajé faz essa figuração entre essas funções na tribo, certo? Quais as utilizações das ervas feitas pelo pajé? Isso aí eu não vou dar o spoiler, vocês vão lá, vocês vão ler e vocês vão responder. Como os indígenas chamam a terra? Eu acabei de dizer. Por que os indígenas chamam a terra de mãe? Também falei sobre isso no vídeo de hoje. Para você que é aluno do Pedro Ramos, nós vamos continuar nossa aula no nosso grupo de WhatsApp. Mas para você que é aluno do Luiz, aqui embaixo vou deixar o link para a aula do Google Meet. E a gente vai se encontrar lá nos dois casos e vamos falar um pouco mais sobre essa questão de espiritualidade e bem-estar. Estar bem com as minhas questões de espiritualidade, de acordo com a minha comunidade, com a minha crença, ou até mesmo com a minha não crença. Até já, pessoal. Um grande abraço. Vamos lá para nossas aulas presenciais, digamos assim.